Eu sou Viviane Pobel, você está ouvindo uma das aulas de fisioterapia pélvica sistêmica. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo de Krebs. E para eu falar sobre ele, que é um pouco mais complexo, eu vou contar uma jornada, tá bom? Imagine que uma molécula de glicose acabou de entrar na célula. Pensa que isso aqui não é energia ainda. Por mais que você fale assim, tô comendo glicose para energia, não é energia ainda, é um potencial energético. Essa glicose vai entrar dentro da célula e lá dentro tem uma organela chamada citoplasma. O citoplasma, ele quebra essa molécula em duas menores partezinhas, chamadas de piruvato. Esse processo de quebra que o citoplasma faz, a gente chama de glicólise. Ólise e quebra da glicose, tá? Aqui, quando ele já faz essa quebra, ele já produz um pouquinho de energia, mas ainda é muito pouco. Então, o piruvato, que é essa quebra que sobrou, que é essa glicose quebrada, ele vai se aproximar da mitocôndria, que é aquela usina celular, né, que vai utilizar a respiração ali e que vai fabricar o famoso ATP. Para ela entrar nela, o piruvato, então, precisa se transformar, porque a mitocôndria é uma organela de respiração. Então, ele vai perder um carbono em forma de CO2 e vai virar uma acetilcoenzima A. Então, para ele entrar na mitocôndria, ele libera o carbono e vira acetilcoenzima A. E aí, gente, a jornada real começa. Vamos comigo. Dentro da mitocôndria, existe uma molécula que está ali esperando lá esse acetilcoenzima A, que é a molécula chamada oxaloceatato. Ou seja, quando a acetilcoenzima A chega, eles vão se unir e vão se formar em um citrato. Então, pensa, imagina que ele está ali esperando a acetilcoenzima A, recebeu a acetilcoenzima A, os dois se unem e vão formar o citrato. Esse é o primeiro passo do ciclo de Krebs. Agora, a gente vai fazer uma série de transformações para você entender o que acontece. Cada transformação, ele vai perdendo um elétron da molécula e esses elétrons são capturados por transportadores chamados NAD+, e FAD. Então, o NAD+, e o FAD+, é como se fosse dois carrinhos ali, que a cada fase do ciclo de Krebs, que vai perdendo um elétron, eles vão capturando esses elétrons ali, tá bom? Então, toda vez que perde um elétron, vira NADH e FADH2, e assim vai. Esses transformadores, na verdade, esses transportadores, levam os elétrons para as cadeias respiratórias. E é lá que a maior parte do ATP vai ser produzida. O ciclo em si não produz muito ATP direto, ele produz elétrons. Esses elétrons, que são digamos, moedas energéticas, que vão ser transformados e transportados pelo NADH e o FADH2, que vai ser transformado em energia. Beleza? Então, pensa, quem dá o poder energético aqui é a molécula, é o elétron que é liberado, tá bom? Então, cada quebra do ciclo, ele libera um elétron, esse elétron que é o poderoso que vai gerar a energia. E o ciclo ele vai continuando transformando essas moléculas até que no final sobra o oxaloceatato de novo e ele é regenerado. Aí ele está pronto para receber outra coenzima A. Então, como é que funciona? Se você parar para pensar, você dentro do ciclo, você vai ter ali pelo menos ali 5 quebras. Viu? Como assim, ó? Lembra? Quando entra a acetilcoenzima A, ele vai juntar ali aonde? No oxaloacetato, certo? Para virar um citrato. Quando ele vira o citrato, ele vai ser quebrado. Cada quebra libera um elétron vira um NADH2 ou FADH2, que é uma energia, tá? E no final dessa quebra, ele regenera de novo em oxaloceatato, que fica ali esperando a próxima acetilcoenzima A, que vem de um produto metabólico da glicose. E quais são as fases? Primeiro, quando ele sai de citrato, ele se quebra em isocitrato. Depois, alfa-cetoglutarato. Depois, sucetilcoenzima A. Depois, succinato. Depois, fumarato. Depois, malato. Ou seja, 6 quebras, 6 elétrons perdidos, 6 energias produzidas. E depois ele se regenera em oxaloceatato de novo, esperando a próxima acetilcoenzima A. Entendeu? Então, tudo isso aí ele vai fazendo esse ciclo que você produza bastante energia. Agora, para que esse ciclo funcione, eu tenho que ter o fígado funcionando, porque a gente sabe que o piruvato vai depender do fígado, respiração funcionando por causa do corpo, inflamação baixa, baixa resistência insulínica, porque eu preciso da glicose para ser quebrada, e aí depois a gente ter todo esse processo aí de fabricação de ATP. Então, o ciclo de Krebs não é uma bioquímica distante, ela é uma diferença entre músculo e o que o músculo falha. Por quê? Porque eu preciso da glicose para poder liberar tudo isso para gerar